A palavra de Deus hoje é muito concreta, muito direta. E como eu já disse, nós vamos ler Jeremias, capítulo 18, versículo 6. O contexto é a belíssima parábola, a belíssima metáfora do vaso e do oleiro. Em um determinado momento, Deus se apresenta ao profeta Jeremias e pede para que ele vá à casa do oleiro. E ali ele observe como era muito comum no exercício da profecia em Israel. Deus às vezes se manifestava em sonhos, Deus às vezes se manifestava fazendo o profeta viver uma experiência concreta com aquilo que Deus queria revelar. Deus pediu para que Jeremias fosse à casa do oleiro e ali fez Jeremias contemplar a atividade até mesmo lúdica, artística, daquele homem que pegava aquele barro informe, ia dando forma, ia de fato realizando uma obra fantástica. E Jeremias, Deus aliás disse a Jeremias, olha, é assim que eu ajo com o meu povo. Vamos ler então o versículo 6. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da mesma forma que fez esse oleiro? Oráculo do Senhor. Pois, como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Vou ler mais uma vez. Para nós o versículo 6 basta. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da mesma forma como fez esse oleiro? Oráculo do Senhor. Pois, como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Irmão, irmã, filho, filha, essa palavra traz um concreto alento para o nosso coração. Porque, de fato, nós estamos na mão do Senhor. E saiba que nada que você vive, nada escapa à atividade artística desse divino oleiro que, com as suas santas mãos, sabe abarcar todas as coisas. Deus se utiliza daquilo que é bom, mas também daquilo que não é bom. Ou seja, daquilo que deu errado na sua vida. Quem sabe você que nos acompanha agora esteja chorando diante de um casamento que acabou, diante da perda de alguém que você amava, não sei, diante do desemprego e tantas realidades desafiantes, inóspitas que a gente tem que enfrentar, não é verdade? Saiba de uma coisa, Deus não desperdiça nada. Padre, mas está acontecendo algo tão ruim na minha vida. Calma, em primeiro lugar, nós estamos infelizmente na geração da instantaneidade. A gente quer resolver tudo momentaneamente. Quando eu digo a gente, eu estou incluindo nós que estamos nessa bancada. Somos filhos deste tempo. Estamos condicionados. Mas, filho, filha, é preciso saber enfrentar cada realidade com serenidade. Claro, isso não é mágica, isso é fruto da oração, da busca de maturidade também para lidar com as circunstâncias. Enfim, o pressuposto está lançado. Deus é o divino oleiro e Ele quer abarcar tudo que você é, tudo que você vive. Ele quer colher até as suas lágrimas para serem a liga desse lindo vaso que Ele vai moldar e já está fazendo. Contudo, querido irmão e irmã, é preciso que nós tenhamos a consciência. Se Deus nesta passagem está dizendo que Ele quer moldar cada um de nós, quer moldar o seu povo, isso significa, Deus não é homem para mentir, como diz a própria palavra, que nós somos uma matéria informe, como um barro que está no chão e que precisa ser moldado. Olha, você não nasce pronto, sabia? Nem eu. Esses dias eu ouvi um filósofo dizendo, me chamou tanta atenção, ele falou que é errado, filosoficamente falando, claro, você dizer que uma pessoa vai ficando velha. Porque o que fica velho é aquilo que nasce pronto. Por exemplo, um sapato que você ganha e vai usando, vai gastando. Fogão que você compra e vai gastando. O ser humano não nasce pronto, ele pode ficar idoso, mas ele vai sendo feito à medida que ele vai vivendo. Ele vai sendo construído. As suas experiências te constroem. As suas escolhas, sobretudo, te constroem. Não caia aí nos braços da tolice, a ponto de achar que somente a minha vida está assim, está assado. Não, claro, existem condicionamentos, existem circunstâncias que nos excedem, mas, filho, filha, saiba disso. As tuas escolhas também ajudam a te construir. Porque Deus deu ao ser humano uma realidade chamada, eu dizia isso na missa segunda em São Paulo, inclusive nós estamos vivendo um cerco de Jericó muito bonito lá nas missas de segunda noite. Deus deu ao ser humano livre arbítrio. Então essa tarefa de moldar não é só de Deus, não. Você também se molda, aliás.
É claro, a tarefa de Deus Ele vai fazer, eu não tenho dúvida que Deus vai te abençoar quando Ele determinar que é o momento da bênção na sua vida, que Deus vai realizar na sua história. Só que muitas vezes, como diz aquele provérbio africano que eu já citei aqui em outro momento, quando o inimigo do interior está dominado, o inimigo do exterior não pode nos prejudicar. Muitas vezes nossos maiores inimigos estão dentro de nós, estão manifestos na nossa rebeldia, na nossa vontade de querer controlar tudo, na nossa vontade de querer optar sempre pelo mais fácil. Aí mora um grande perigo. Filho, filha, você se faz, se molda, se constrói através de escolhas maduras, conscientes, quando você opta pelo bem. Nem sempre o bem é o caminho mais fácil. Cuidado, não ceda à tentação de escolher o caminho mais fácil, porque o atalho de hoje pode te custar muito caro amanhã. O atalho de hoje pode te custar muito caro amanhã. Não fuja daquilo que você precisa enfrentar hoje, na sua casa, na sua família. Padre, mas dá trabalho. Meu irmão, minha irmã, você quer ser feliz? Ser feliz dá trabalho. Agora, viver de qualquer jeito, como um barro aí no chão, você vai viver. Só que o que acontece com o barro que está no chão? É pisado por tudo, por todo mundo. Assuma as rédeas da sua vida. Não fique, filho, filha, só reclamando. Claro, existem circunstâncias, mais uma vez eu digo, o Padre tem essa compreensão, que nos excedem, que são difíceis, sofrimentos que às vezes não dependem de nós, pessoas nos impuseram, circunstâncias, situações nos impuseram, mas não fique reclamando. Faça o bem que você precisa fazer hoje, nem que esse bem consista em sofrimento, nem que esse bem consista em paciência. Não tome decisões precipitadas. Sim, é preciso que nós entremos nessa dinâmica e colaboremos com a graça, com a obra de Deus que está nos moldando, que está fazendo em nós aquilo que lhe apraz, aquilo que é o seu desígnio. Desígnio, aliás, de amor, de misericórdia. Eu me recordo, quando eu ainda morava no Paraná, eu comecei a descobrir a minha vocação, fui conversar com um padre muito amigo, italiano. Como um bom italiano, ele me deu 3 tapas na cara, assim, aquele cumprimento básico. E eu perguntava para ele, ali saindo da adolescência, entrando na juventude, perguntei, Padre Giovanni, o que nós precisamos fazer para sermos santos? O que um jovem tem que fazer para ser santo? Ele me disse assim, deu um sorriso, já era um idoso, né, manifesta ali sua sabedoria dos seus cabelos brancos. Ele me disse, Adriano, na época eu não era padre, né? Para ser santo, você precisa somente não atrapalhar a Deus, porque Ele quer te santificar. Queira ser santo e deixe-se moldar por Ele, porque em tudo que acontece Ele está te santificando. No não que você recebe, na obediência às vezes que você tem que viver numa comunidade, na vida religiosa, no trabalho, a humildade que você tem que exercer, Deus está te santificando. Mas quem quer encurtar o caminho, quem quer dar jeitinho, quem quer encontrar sempre um atalho, não amadurece, não cresce, não é moldado por Deus. É preciso ter humildade. Eu costumo dizer, essa frase é minha, quem não tem humildade de engolir um sapo hoje, vai engolir um boi amanhã. Às vezes tem sapos que você tem que se submeter, ter humildade de engolir na sua casa, no seu casamento. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Nem sempre dá para ter as duas coisas. Às vezes tem que ceder. E aqui eu quero trazer 2 conceitos muito importantes para esta reflexão do se deixar moldar por Deus pela vida e do saber moldar-se também com escolhas maduras e conscientes, porque essa tarefa ela é também humana, não somente divina. O primeiro conceito que eu quero trazer é o da flexibilidade. Sim, flexibilidade. Ninguém pode ser moldado por Deus, ninguém pode se moldar de maneira inteligente, com escolhas conscientes, se não sabe ser flexível. Sim, a pessoa irredutível, ela não cresce. Às vezes, as pessoas esperam que Deus envie um anjo que fale assim, ave fulano cheio de graça. Deus não vai fazer isso, só fez isso com Nossa Senhora, porque ela era toda santa, mãe de Deus, aliás, e com todos os dogmas que nós conhecemos a seu respeito. Mas Deus está falando através das circunstâncias da sua vida. Você está fazendo uma coisa, não dá certo. Você pensa de um jeito, não dá certo. Se você não tem flexibilidade, filho ou filha, você não amadurece, você não cresce, você não se molda e não deixa Deus te moldar.